Esperança. Caminhada de Nicolas explode nas ruas e nas redes sociais e o seu coração vai se encher de amor, de esperança e de alegria com a análise que eu vou te trazer agora. Como você já deve estar sabendo, o Nicolas Ferreira decidiu fazer uma caminhada, uma marcha, pela justiça e pela liberdade até Brasília, com dezenas de quilômetros percorridos diariamente. E foi uma excelente iniciativa, que está conseguindo cada vez mais adesão da população ao longo do caminho, de pessoas se unindo e das redes sociais. E eu vou te mostrar agora 3 coisas. A possível inspiração dessa caminhada, por que ela é tão importante e no final eu vou te dizer com o que a direita precisa ter cuidado, se preocupar agora para não sofrer ainda mais as mãos do STF. Essa caminhada, ela me lembra, e pode ser até que ela tenha sido inspirada, guardadas as devidas proporções, nas marchas épicas que partiram da cidade de Selma até a capital do Alabama, Montgomery, que foram feitas pelo pastor batista Martin Luther King Jr. e com milhares de ativistas. Isso foi feito com o objetivo de conquistar o direito ao voto de afro-americanos. Nessa caminhada, aconteceu um massacre brutal, que foi conhecido como Domingo Sangrento, o Bloody Sunday. Isso aconteceu no dia 7 de março de 1965, quando a polícia atacou brutalmente os manifestantes que protestavam pacificamente e atacou numa ponte, a ponte de Edmund Pettus. Isso foi o ponto-chave de virada da opinião pública americana. Teve um apoio cada vez maior ao movimento, cada vez maior. Olha essa imagem aí, ó. Nós marchamos com Selma. Esse apoio cresceu e ele culminou com a assinatura, em 1965, da Lei dos Direitos de Voto pelo presidente americano Lyndon Johnson. A Marcha de Selma, ela é narrada aqui nesse livro, A Autobiografia de Martin Luther King, que como você vê aqui, ó, pelas minhas anotações, pelas minhas marcações, é um dos meus livros favoritos. E essa marcha, ela foi também imortalizada no filme Selma, e que fica aí de dica cultural para você assistir depois. Independentemente de qualquer coisa, o que o Nicolas fez foi muito nobre. Ele tomou uma decisão pessoal de fazer algo no meio de um cenário de terra arrasada, de devastação total, em que todos nós nos sentimos impotentes, se recusando a desistir, se recusando a deixar para lá, se recusando a se omitir. E o apoio da população que ele vem encontrando é uma prova de como que essa atitude ressoou bem nas pessoas. Pessoas que encontram eles para oferecer comida, para oferecer abrigo, para oferecer apoio, buzinando, aplaudindo, caminhando junto o trecho. Pessoas que se uniram e que buscam também uma luz de esperança, que buscam quem se levante dizendo: eu decidi não desistir e eu vou seguir lutando mesmo em meio às adversidades. Mas a iniciativa da caminhada, ela tem um outro mérito. Nicolas está mostrando para a população, a partir do exemplo, que é possível nós irmos para as ruas de novo. É possível sim nós protestarmos. É possível sim nós manifestarmos, sem medo das prisões arbitrárias, das condenações injustas, de penas excessivas. Ou, talvez, ele está dizendo que é possível fazer tudo isso apesar do medo. Porque em um país autoritário, o que vale não é a letra da lei, mas é a vontade dos poderosos. Desde o dia 8 de janeiro, nós temos visto que a população tem ficado cada vez mais tímida quando o assunto são as manifestações de rua. Apesar de Bolsonaro ser ainda o grande nome da política que consegue arrastar um grande número de pessoas para as ruas, enquanto Lula patina, fracassa tentando fazer a mesma coisa, mas mesmo o Bolsonaro, com toda a sua força, que é muito maior do que Lula, com a máquina na mão, mesmo com o Bolsonaro, as pessoas simplesmente pararam de ir às ruas em grande medida como iam antes. Lembra como a gente ia nos grandes protestos de 2015, 2016, milhões de pessoas nas ruas, e o medo hoje do Supremo, dos abusos, das arbitrariedades é um desses motivos. Então também por esse aspecto, essa caminhada é extremamente positiva, principalmente se ela crescer, e atingir um número expressivo de pessoas cada vez maior. Ela vai mostrar para muita gente que ainda é possível ir para as ruas, lutar pela verdade, pela justiça e pelas nossas liberdades. E antes de eu te mostrar qual que é a coisa que nós devemos ter cuidado nessa marcha, eu quero te perguntar: isso enche o seu coração de esperança como enche o meu? Se sim, eu quero agradecer por você fazer parte dessa comunidade, que de diferentes formas, compartilhando conteúdos, falando alto, erguendo a nossa voz conjunta, fazendo esse conteúdo chegar mais longe todos os dias, nós também erguemos a nossa voz dizendo: nós não vamos desistir. Nós seguiremos lutando por verdade, por justiça e por liberdade. Obrigado por fazer parte dessa comunidade, desse canal, por sempre deixar o seu like, fazer a nossa voz conjunta chegar mais longe. Isso faz com que essa mensagem chegue mais longe, isso nos dá força, isso nos reenergiza, isso nos sustenta uns aos outros e nos redetermina a nós não desistirmos de lutar no nosso país. E para fechar, uma coisa que nós precisamos ficar de olho nessa caminhada pela justiça é nos movimentos imorais e do STF. Vocês lembram quando alguns deputados e senadores foram acampar lá na frente do Supremo, de modo absolutamente pacífico, ordeiro, sem qualquer perturbação da paz, da violência, sem cometer nenhum crime? Vocês lembram o que aconteceu? Moraes deu uma decisão, sem provocação da Polícia Federal ou da PGR, mandando o Ibanez Rocha ir lá de madrugada retirar os parlamentares da frente do Supremo. E o governador do Distrito Federal cumpriu, como se ele fosse um mero ajudante de ordens, um oficial de justiça subordinado a Moraes e não um governador. Uma cena absolutamente constrangedora, patética, humilhante.
Você lembra de quando o senador Flávio Bolsonaro chamou uma vigília de oração na frente da casa do Bolsonaro? Moraes transformou ela num atentado contra a democracia. Ou seja, nós sabemos que os ministros, especialmente Moraes, gostam de taxar qualquer tipo de manifestação da direita como terrorista, golpista, fascista, não importa quão pacífica e legítima ela seja. Então nós vamos aguardar com cuidado. E vamos observar se Moraes vai tomar alguma providência a respeito dessa marcha que se aproxima cada dia mais de Brasília. Moraes pode, sim, muito bem, utilizá-la como pretexto para mandar investigar e perseguir todos os políticos de direita e as lideranças que estão participando, como Nicolas, Gustavo Gayer, André Fernandes, Coronel Zucco, sendo que várias dessas lideranças são nossos candidatos à direita ao Senado em 2026. E a maior preocupação do Supremo hoje é justamente impedir que a direita eleja a maioria para o Senado nesse ano. Seria a oportunidade perfeita para o Moraes perseguir todo mundo, buscando caçar mandatos, condenar a inelegibilidade, então vamos ficar atentos. Mas, sobretudo, não vamos nos curvar. Vão lembrar da mensagem das marchas de Selma. Foi a perseguição, foram as adversidades e a determinação de superá-las que fez o movimento mais forte. E é assim que nós precisamos agir. Com dedicação, com trabalho, com estratégia e, sobretudo, com perseverança diante das dificuldades, nas nossas vidas e na vida do nosso país. A direita precisa reagir, democraticamente, resistir, seguir em frente, erguer a cabeça e seguir lutando caso isso aconteça.